Atos 17, capítulo 17, versículos 16 e 17. Estamos deixando para trás, então, Tessalônica e Bereia, estamos chegando com Paulo a Atenas. E os dois versos dizem assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Amém. 3 perguntas que eu queria levantar e que eu quero levantar nessa manhã. Nós vamos responder a partir desse texto. E, por favor, quando você olha o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, não pense que os princípios aplicados aqui sejam somente para a vida missionária ou para a vida pastoral ou a apostólica especificamente, porque, na verdade, não existem muitos princípios diversos nas Escrituras. A Bíblia espera, a palavra de Deus espera, porque assim Deus espera, que aquilo que você vive dentro do seu lar é o que você vive na igreja, é o que você vive na sua vida profissional, é o que você vive na sociedade de um modo geral, seja no seu trabalho secular, como a gente costuma chamar, ou então numa obra específica de pregação do Evangelho, como um pastor ou um missionário especificamente trabalhando. Então, a gente tem que parar com a mania que a gente tem de colocar a vida cristã em compartimentos separados, como se houvesse princípios para cada coisa especificamente. Na verdade, você já tem aprendido que Paulo, por exemplo, o que regia as suas atitudes, fosse a mesa de alguém, fosse no confronto com os seus acusadores, fosse na argumentação a favor da fé, o que regia a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, se ele falava ou se ele deixava de falar, se ele era mais veemente ou se ele era mais dócil, o que regia isso era o Evangelho. E como o Evangelho ficaria. Ou seja, como Cristo ficaria diante das pessoas e o seu nome seria honrado ou não, dependendo das atitudes tomadas. Não era o conforto de Paulo, não era a segurança de Paulo, não é se Paulo era mais inclinado para alguma coisa ao invés de para outra, mas o Evangelho. Isso é o que regia a sua vida, e isso é o que deve reger a nossa vida também. Então, 3 perguntas. A primeira delas será, por que Paulo está em Atenas nesse momento? Você viu com o texto? Paulo está esperando Silas e Timóteo, que ainda estão em Bereia, e ele foi levado até Atenas, deixado lá, e enviou as pessoas de volta dizendo: olha, assim que vocês puderem, Silas, Timóteo, venham ter comigo. Por que Paulo estava em Atenas nesse momento? E você vai se lembrar que Paulo chegou em Tessalônica, pregou ali durante 3 sábados na sinagoga, depois continuou durante um período que varia entre 4 a 6 meses, e foi o tempo que ele conseguiu ficar em Tessalônica e pregar, porque a liderança dos judeus, movida por inveja, começou a atiçar a multidão, a atiçar inclusive o governo, e o que aconteceu é que ele teve que sair dali e foi para Bereia. Aí chegou em Bereia, começou a pregar a palavra. Os judeus da sinagoga em Bereia eram assim mais nobres, como diz o texto bíblico, e começaram a examinar para ver se as coisas eram de fato assim. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia e fazendo a mesma pregação, eles foram para lá e começaram a atiçar de novo a turba, as autoridades contra os apóstolos, e Paulo teve que sair de lá novamente depois de algum tempo e foi para Atenas, e agora está sozinho em Atenas esperando os seus amigos. Por que ele está em Atenas nesse momento? E você poderia dizer, porque houve perseguição, porque as coisas não funcionaram como se esperava. Se você vai para um lugar para plantar uma igreja, para iniciar uma igreja, você espera poder ficar ali tempo suficiente. E hoje, dentro dos modernos conceitos de plantação de igreja, você não espera plantar realmente uma igreja, ou seja, que uma igreja esteja ali formada, edificada e pronta para prosseguir sozinha em menos de 1 ano. É entre 1 a 3 anos que você leva para fazer isso. Paulo não teve esse tempo. E então, fracassou qualquer projeto que ele tivesse, se ele tinha algum projeto nesse sentido. Chegou em Tessalônica e teve que sair de lá em talvez menos de 6 meses. E foi para Bereia, também teve que sair de lá. É por isso que ele está em Atenas nesse momento.
Você poderia dizer assim, mas não deixam que ele trabalhe. As coisas não estão indo bem. Se dependesse dele, ele teria ficado mais tempo em Tessalônica, mais tempo em Bereia. Mas ele não pôde fazer isso. Os inimigos estavam nos seus calcanhares e pareciam adiantá-lo cada vez mais, até que ele chegue em Atenas nesse momento. Mas você deve se lembrar que quando Paulo começou a segunda viagem missionária, saindo de Antioquia, você se lembra, ele saiu dizendo assim, olha, vamos passar pelas igrejas que nós formamos e aquelas que já encontramos, e vamos fortalecer os irmãos. E ele começou a fazer isso. Em dado momento, o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para onde ele queria ir. Tentou então ir para um outro lugar, o Espírito do Senhor não permitiu que ele pregasse o Evangelho naquela região. E ele teve que parar, e finalmente Deus vem a Paulo, e então lhe dá uma orientação muito clara, muito nítida através de uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele atravessa o mar, vai para as regiões da Grécia. E é por isso que ele está em Atenas nesse momento. A nossa percepção da realidade não é percepção correta, a não ser que ela se alinhe com o que as Escrituras dizem ser a realidade. Portanto, nem sempre aquilo que você vai chamar de fracasso, inclusive quando outros crentes vão olhar e dizer fracassou, não deu certo, não funcionou, nem sempre isso é fracasso. Pode ser simplesmente, e geralmente é, a administração de Deus para a sua vida. E isso não importa se você está no campo missionário ou se você está tendo dificuldades dentro da sua casa, no relacionamento familiar, ou se você está tendo problemas para testemunhar no seu trabalho, ou simplesmente para ser um bom profissional onde você trabalha. Se você confia em Deus e anda na presença dEle, é Deus quem está conduzindo a sua vida, mesmo quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que elas saíssem. Por isso, irmãos, quando eu preguei no texto do início da mensagem, do início da viagem, da segunda viagem, eu me lembro de ter colocado para os irmãos o seguinte: ande na presença de Deus. O que significa isso? Isso não significa nenhuma arroubo de espiritualidade, tipo, eu tenho contato direto com a Trindade. Isso não significa visitar o terceiro céu. Isso significa simplesmente ler as Escrituras para conhecer Deus que se revela nas Escrituras. Andar na presença de Deus diariamente em oração, servir ao Senhor no culto congregacional quando os irmãos se ajuntam, servir ao Senhor servindo aos outros, tanto crentes como não crentes. Ande na presença de Deus, porque se você não anda na presença de Deus, quando as coisas não funcionam bem, quando tudo parece ser estressante, quando as coisas dão errado, como aparentemente estava acontecendo com o trabalho que Paulo queria desenvolver, você vai ser uma presa fácil da tentação, da acusação do inimigo. Você sabe que ele é o tentador, ele é o acusador. Então, se Paulo estivesse em Atenas nesse momento, por causa dos pecados de Paulo, por ser desobediente, por ter falhado em ser fiel a Deus, por não andar na presença de Deus, então não sabe direito o que está acontecendo, então ele talvez tivesse muitas dúvidas para prosseguir o trabalho ali. Só que ele anda na presença de Deus. O suficiente para entender que o Espírito não quer que vá numa direção e para atender a mensagem que Deus diz quando Deus fala, vem para tal lugar e faz o trabalho ali. Ele está buscando ao Senhor como faria em qualquer lugar. Ele está buscando ao Senhor como faria mesmo que não fosse missionário, mesmo que não fosse apóstolo. É o que se espera de qualquer crente. Você nunca pode dizer, Paulo era apóstolo, Paulo era chamado pelo Senhor, porque todos somos chamados, irmãos. Se você vai servir a Deus aqui ou lá, depende de Deus, mas você vai servir a Deus. Espera-se que você obedeça, seja fiel a Ele, aqui e longe, perto e longe, seja onde for. Dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, na sua vizinhança, pregando o Evangelho, quando você distribui um folheto, quando você fala a alguém de Cristo. Então, ande na presença de Deus e você sempre vai saber por que você está naquele ponto, naquele lugar, naquele momento. E o diabo não vai conseguir levar as acusações adiante. Senão ele vai dizer, está vendo? Você não ora. Está vendo? Você não busca Deus. Mas se isso acontecer, supondo que você deixe de orar, faça a coisa tola de se afastar de Deus, existe graça. Deus nunca vai chegar para você dizendo, está vendo? Você não ora, por isso. Está vendo? Você não lê a Bíblia, por isso. Não, essa voz é sempre a voz do acusador. A voz de Deus é sempre, retorna, meu filho. Volta. Deixa de loucura, para de se afastar.
Eu estou aqui, estou aguardando você. Arrependa-se, torne-se fiel. Busque a minha presença. Como é que diz o profeta lá no Antigo Testamento? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Por que Paulo está em Atenas nesse momento? Porque Deus conduziu Paulo para ali, mesmo com as situações difíceis. Essas situações difíceis, para esclarecer, elas podem ser como as que Paulo enfrentou, mas pode ser a dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento. Você não está ali por acaso, irmão. Deus colocou você naquela situação. Aquele cônjuge que parece estar atrapalhando sua vida, Deus colocou esse cônjuge diante de você. Confie no Senhor. Negue-se a si mesmo. Busque a presença do Senhor. Aquele filho que parece que não ouve você, aquele pai que parece que não entende você, Deus o colocou ali. Você é crente em Jesus, confessa a sua fé em Jesus, então confie nele. As provações vêm para que você seja aprovado. Ante na presença de Deus, você vai saber como Paulo sabia que ele estava naquele momento, naquele lugar, porque Deus o tinha conduzido até ali. Segunda pergunta. Qual foi o impacto que Atenas causou em Paulo? Que impacto? Atenas havia sido o centro filosófico do mundo no seu apogeu. Grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, surgiram ali. E muitos outros. Mas agora, no primeiro século, ela estava decaindo, declinando. Tinha muita fama, não tinha mais a mesma glória. Mas era o centro religioso também da Grécia. De modo que, virtualmente, cada deus que existisse, ou que eles pensavam existir, cada deus adorado no mundo tinha uma representação ali, praticamente. Paulo não ficou impressionado com as construções da cidade. Ela não impactou o apóstolo porque havia sido, e de certa forma ainda representava, o centro filosófico e cultural da humanidade de então. O que se abateu sobre o espírito do apóstolo foi a idolatria da cidade. E por que a gente está levantando essa pergunta e respondendo essa pergunta? Porque as reações que temos às circunstâncias, assim como a nossa percepção da realidade, que vimos na pergunta anterior, né? Por que Paulo está em Atenas nesse momento? Porque tudo deu errado? Não. Essa não é a realidade. É porque Deus o estava conduzindo para aquele momento, para aquele lugar. Da mesma forma agora, a nossa reação àquilo que as circunstâncias à nossa volta apresentam, precisam ser regidas pelo Evangelho de Cristo. Então Paulo não ficou impactado por estar na grande cidade de Atenas. Paulo não ficou impactado pela história que Atenas representava. E ele não era ignorante dessas coisas. Tanto não era ignorante que ele vai citar filósofos atenienses no seu discurso daqui a pouco. Paulo sabe aonde ele está, mas não é isso que mexe com ele. E mexe com ele não somente causando assim uma percepção acentuada das coisas, mas o irrita. É essa expressão que está ali. Ele ficou revoltado. Você pode traduzir isso, seu espírito se irritava. Ele ficava divinamente mexido com aquilo, indignado com aquilo, quando ele olhava ao redor de si e via tantas manifestações de idolatria. E uma das coisas que certamente fazia com que ele ficava revoltado é porque ele sabia que os habitantes de Atenas e todos os que por ali passavam não eram realmente devotados a todas aquelas divindades. Porque ninguém é. É aquela coisa formal, idólatra, mas que não vai realmente mexer comigo. E isso revoltava. Revoltava também o fato dele saber que naquela condição eles estavam perdidos e sem Deus. Revoltava olhar para o orgulho, para a arrogância, e que você vai ver manifestado no decorrer da história, nas próximas mensagens. Revoltava a perceber a condição humana. Mas Paulo está em Atenas para pregar o Evangelho. Você nunca ia achar que Paulo estaria ali somente para fugir das situações em Tessalônica e Bereia. Porque se Paulo não percebesse que Deus está conduzindo a sua vida, então talvez ele dissesse para si mesmo, bom, eu estou aqui só aguardando meus amigos para depois prosseguir viagem e vou tirar um período de descanso aqui.
Mas todo aquele que realmente ama o Senhor Jesus, ama o Evangelho, ele começa a ficar incomodado em qualquer situação. Como as coisas impactam você, meu irmão? Sejam as circunstâncias na sua casa, no seu trabalho, seja quando você tenta ou efetivamente compartilha o Evangelho, dentro da realidade da igreja, a igreja que não é formada por pessoas perfeitas, somos todos pecadores redimidos, que a Bíblia chama de santificados no Senhor Jesus, por isso ela nos chama de santos. Mas uma igreja, e uma igreja local, por que a igreja local é tão importante no Novo Testamento? Eu já disse para os irmãos, a palavra igreja em grego aparece no Novo Testamento cerca de umas 100 vezes. Mais de 90 ela se refere à igreja como igreja local. E por que a igreja local é tão importante assim? Porque na igreja local é que acontece aquele negócio que você lê lá em Provérbios, de o amigo afiar o rosto do seu amigo. É na igreja local que você conhece o defeito do outro e você aprende a amar o outro com o defeito dele. E que você vê a situação de dificuldade, de fragilidade no outro e complementa isso com exortação, com consolação, com encorajamento, com confronto. É na igreja local que isso acontece da forma melhor, da forma mais intensa. Os crentes são chamados na Bíblia a estarem numa igreja local, onde eles possam ficar expostos. É na igreja local que você conhece os defeitos do pastor, que você olha para o pastor e sabe que ele não é um super-homem, sabe que ele comete erros, sabe que de vez em quando ele precisa também acertar as coisas com a esposa dele. É na igreja local que essas coisas acontecem. Então, mesmo no ambiente da igreja, como as coisas impactam você, como você reage a isso, é o Evangelho que está regendo isso. Porque senão nós caímos novamente na cilada de tentar analisar as circunstâncias à nossa volta, de acordo com os nossos sentidos, com a nossa percepção. Talvez eu tenha muita experiência de vida, eu já vivi o suficiente, talvez eu tenha sofrido muito. Você já viu que nas igrejas principalmente acontece isso? Se uma pessoa sofreu muito algum tipo de coisa, parece que ela se torna automaticamente um tipo de autoridade. E não é assim. Ninguém é autoridade na igreja porque passou por determinada experiência. Ninguém é autoridade na igreja porque sofreu muito, mesmo que seja pelo Evangelho. Essa pessoa pode adquirir para si a atenção da fidelidade. Aquilo que Paulo diz a Timóteo a respeito dos diáconos, né? Os diáconos que cumprem bem o seu papel, que desempenham bem o seu papel, adquirem para si esse grau de autoridade, da dignidade, da fidelidade, dos outros olharem e dizerem assim, mas é uma pessoa íntegra, a gente pode realmente confiar nessa pessoa, ele realmente crê naquilo que ele diz, naquilo que ele prega, naquilo na doutrina que ele esposa, ele crê nisso, mas ninguém se torna autoridade, você só é autoridade em qualquer área, no que toca à igreja, ao Evangelho, se você é fiel às Escrituras. Nenhum pastor é autoridade só porque recebeu o título de pastor, porque foi ordenado ao ministério. O pastor deve ser ouvido, e só deve ser ouvido enquanto ele é fiel às Escrituras. Se ele não é fiel às Escrituras, então você não tem que ouvi-lo. Nem pastor, muito menos apóstolo. Não existem mais apóstolos hoje, irmão. Apóstolos são esses aqui. É como a gente costuma dizer aqui na igreja há muitos anos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque todos os verdadeiros já morreram, não tem nenhum deles vivo, não. Por favor, não saia matando nenhum que se chama apóstolo, não é isso que a gente está ensinando. Tá? O que a gente está dizendo é que os apóstolos verdadeiros são aqueles que no passado Jesus chamou, comissionou e usou. E é por isso que nós lemos as palavras desses apóstolos e somente deles e pregamos essas palavras. É por isso que você vem aqui para se submeter não à minha palavra, mas à palavra dos apóstolos, porque ela é a palavra inspirada por Deus. A gente não ouve nenhum outro que se apresente como apóstolo ou bispo, ou seja lá o que for, no sentido que erroneamente dão aos termos. Dentro da igreja, você vai experimentar, dentro da igreja local, como é que você é impactado por essa situação? E dentro de casa? Muitos homens continuam fazendo como Adão fez no primeiro momento, né? A mulher que o Senhor me deu. A mulher que tu me deste. E muitas mulheres continuam fazendo aquilo, a maldição, Deus lançou. E vamos lembrar, maldição sempre vem de Deus. Maldição não vem do diabo, não. O diabo não tem poder para amaldiçoar ninguém, irmão. Maldição sempre vem de Deus. E ela é simplesmente a atitude de Deus contra o pecado humano.
E nenhum crente sofre maldição nenhuma, porque Cristo tornou-se maldição por nós, de sorte que não existe maldição para nenhum crente. Tem isso, não. A ira de Deus se abateu sobre ele. Para nós só resta a graça de Deus. Mas muitas mulheres continuam lá reagindo dentro daquilo que Deus falou que ia acontecer. Né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. No sentido, então, de que vocês sempre vão brigar, vão tentar um dominar o outro, sendo que em Cristo começa a ser recuperado aquilo que havia antes, aquela complementaridade, aquela harmonia. Em Cristo isso pode ser recuperado. E mesmo quando acontece fora do ambiente da igreja, com casais que não é crente, é por causa do que Cristo fez na cruz. Não existe bênção nenhuma para a humanidade, sejam os que confiam em Cristo, sejam os que não confiam, não existe bênção nenhuma que não passe pela cruz do Calvário, onde Cristo deu a sua vida por nós. Como as situações impactam sua vida, irmão? Porque nós costumamos colocar sempre a culpa nos outros, né? Ah, eu fui criado desse jeito. Ah, meu pai era muito machista. Ah, meu pai era ausente. Ah, minha mãe brigava muito comigo. Eu nunca ouvi meu pai dizer que me ama. Eu nunca ouvi e tal. E a gente aprende a se desculpar. A gente acha que adquiriu algum direito. Teve um dia que Paulo viu o seu mundo ser totalmente desmantelado. Puxaram o tapete debaixo dele. E quem puxou foi Jesus. E Jesus costuma fazer isso. Puxar o tapete. Ele faz isso várias vezes. Você lê os evangelhos que você vai ver Jesus fazendo isso. Mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. Olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Você vem mesmo e o sujeito some. O que farei para entrar no reino? Guarda os mandamentos. Ah, eu faço isso desde pequenininho. Então vende teus bens, vem, segue-me, terá o teu no céu. O sujeito sai triste porque tinha muitos bens. Uma mãe chega desesperada lá, pedindo pela filha dela. Ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você fica, Senhor, que coisa rude, que coisa, pessoa necessitada, Senhor. Jesus puxou o tapete de Paulo também. Encontrou com Paulo no caminho de Damasco, interceptou aquela viagem. E quando Paulo cai por terra ali, diante daquela luz esplendorosa, daquela voz que tem toda a dignidade possível, ele ouve as palavras que talvez ele mais temia, mas também acho que ele mais necessitava. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você imagina o que passou na cabeça de Paulo naquele momento? O sujeito que foi criado desde pequenininho, na linha mais dura do judaísmo, o farisaísmo, sincero, honesto, ele fazia aquilo porque acreditava realmente naquilo que ele estava fazendo, mestre da lei, conhecia tudo da lei, e levava isso tão a sério que ele era capaz de ser violento, como foi violento com muitos cristãos. E de repente diante dele parece quem? Aquele que ele afirmava que tinha morrido e não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Esse pessoal fica pregando essa heresia, fica pregando aí essa seita que surge aqui, contra a verdadeira religião de nossos pais, dizendo que esse tal de Jesus, que foi um malfeitor, um falso profeta, foi morto e já foi tarde. E não ressuscitou coisa nenhuma, e vamos acabar com esse negócio. De repente, Jesus se coloca na frente de Paulo e pergunta, Paulo, o que é isso, Paulo? Por que você está me perseguindo? Sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Ele está vivo. De repente, desmonta tudo. Você percebe como a gente precisa ser desmontado por Deus muitas vezes? Então, as situações que você enfrenta, como é que elas impactam você? Como você reage a essas situações? Botando culpa nos outros? Botando culpa na circunstância? Senhor, pastor, meu pai não me amou, minha mãe batia demais. Se eu tivesse aprendido a doutrina reformada desde pequeno, eu só fui aprender agora, tarde. Se os irmãos na igreja fossem mais caridosos comigo, me amassem mais, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém me chama de meu irmão. Nós desculpamos, damos desculpa, nós achamos que temos direito, irmãos. E a porta que Deus aponta para a gente é sempre a porta do arrependimento. A única coisa que resta para a gente é a gente se arrepender, confessar
e renovar nossa aliança com o Senhor, nos submetendo a Ele. É isso que a gente precisa fazer. Que impacto aquela cidade teve sobre Paulo? O impacto de quem é regido, é governado pelo Evangelho. Que impacto as situações têm sobre a sua vida? Você desanima quando fala do Evangelho para alguém, a pessoa não cai de joelhos logo a seus pés, porque muitos de nós gostaríamos disso, né? Olha, está aqui um folheto da nossa igreja para você visitar, e o sujeito cai de joelhos, que farei para ser salvo? Geralmente não acontece. Não acontecia assim nem com Paulo. Aconteceu uma vez, é registrado que aconteceu desse jeito. Muita gente, como você vai ver, se opõe, muita gente escarnece, muita gente ri, mas muita gente também dá ouvidos à mensagem e é convertida. E é convertida. Terceira e última pergunta. Qual foi a reação de Paulo a esse impacto? Então ele podia ter feito isso que eu acabei de dizer, ficar desesperado. Talvez ele pudesse ter pensado, não, aqui certamente não é o local para começar uma igreja. Eles não estão prontos ainda, muita idolatria, vai ter muita oposição aqui. Ou Paulo podia ter dito, isso não tem nada a ver comigo, porque apesar dessa idolatria toda, eu não estou aqui, eu não vim aqui para isso. Não recebi nenhuma direção especial. Eu vim aqui porque não deu para ficar em Bereia. Tive que sair corrido de lá. Se eu não saio lá, eu estava sendo apedrejado de novo. Mas Paulo sabe que está ali, naquele momento, porque Deus o levou ali. Paulo tem a reação certa, porque é o Evangelho que rege a sua vida. E agora Paulo tem a ação correta, também porque é o Evangelho que rege a sua vida. Então, o que ele faz? O texto bíblico diz que por isso, nota o versículo 17, por isso o quê? Porque ele se revoltara anteriormente em face à idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava. É aquele mesmo termo que nós vimos lá em Tessalônica, né? Está lá no versículo 2, e é traduzido como arrazoou. Lembra? Paulo argumentava, Paulo colocava diante deles, Paulo apelava à compreensão deles. É a mesma expressão que aqui é traduzida como dissertava. Então, por causa disso, dessa revolta, que a idolatria diante dele, santa revolta, santa indignação com a condição de perdição daquelas pessoas, Paulo dissertava, Paulo argumentava, Paulo expunha o Evangelho. E aonde ele fez isso? Do mesmo jeito que ele fazia sempre. Lembra-se da mensagem do domingo passado? Você sabe que está fazendo a vontade de Deus e que está pregando o verdadeiro Evangelho quando você não tem, entre outras coisas, que ficar mudando sua metodologia o tempo todo. Então, Paulo fez a mesma coisa de sempre. Primeiro na sinagoga, depois aos tementes a Deus, que eram aqueles que não eram judeus, mas se aproximavam da sinagoga porque eram atraídos pela mensagem que lá havia, embora não pelos rituais. Então Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, os tementes a Deus. Também na praça, na ágora, aquele lugar de reunião do mercado onde as pessoas se reuniam para falar muitas coisas e para discutir muitas coisas enquanto estavam ali os comerciantes também. Se reuniam principalmente para essa discussão. Então Paulo estava na sinagoga, estava entre os tementes a Deus e estava aonde as pessoas estavam. Essa era a ação dele, a reação dele à cidade. Indignação, revolta. A ação que isso causou nele. A proatividade dele, enquanto esperava Silas e Timóteo, enquanto estava sozinho. Ele não esperou dizendo, não, só quando eu tiver todo mundo aqui, aí eu vou me sentir revigorado. Não era demais para ele ver aquelas pessoas naquele estado de perdição, porque o Evangelho regia a vida dele, porque o Senhor Jesus regia a vida dele. Então, a única coisa que talvez pudesse atrapalhar Paulo é se ele ficasse com vergonha. É se ele ficasse intimidado por causa do que poderiam dizer dele. E vão dizer, você vai ver domingo que vem, que chamam-no de tagarela. Uma palavra que é tirada do nome de um pássaro que recolhia sementes, como pessoas que pegam dejetos, pessoas que pegam restos de coisas. O que quer dizer esse tagarela? Esse sujeito aí que não tem importância, não tem realmente nenhum valor. Então isso pode impedir a pregação. Não, eu não vou, eu suporto as coisas até um certo ponto. Eu tenho disposição para suportar as coisas até um certo ponto, mas não é justo, não é razoável que além disso... Mas o Senhor Jesus Cristo deu tudo na cruz.
para que Paulo, para que eu, para que você pregássemos o Evangelho e tirássemos as outras pessoas das trevas nas quais elas estão. Por isso, a ação de Paulo foi de pregar o Evangelho. Procurou a sinagoga, falou com os tementes a Deus, que se reuniam lá também, e então foi para a praça e começou a arrazoar. Começou a apelar à compreensão deles. Nem todos estavam entendendo direito, mas ele continuava pregando. Isso também não impede. Porque a gente nunca acha que as pessoas ainda não estão prontas. As pessoas sempre estão prontas para o Evangelho. Porque sempre estão necessitadas dele. Lembra do que Jesus disse? Eles dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, digo para vocês que levantem os olhos, vejam os campos, já estão brancos. Peçam ao Senhor da seara que envie ceifeiros, obreiros para a sua seara. Qual é a sua ação, irmão, diante da situação? Bom, se a resposta à segunda pergunta está com problema, né? O que as circunstâncias, que impacto as circunstâncias causam sobre nossa vida? Se a resposta a essa pergunta está com problema, a resposta terceira, o que você faz agora como ação resultante daquele primeiro problema, do problema anterior, do impacto causado sobre você? Se há problema na segunda resposta, vai ocasionar um problema na terceira resposta. Porque espera-se que em qualquer circunstância você reaja como aquele que ama o Evangelho dentro de casa. Problema com sua esposa, problema com seu marido, espera-se que você reaja como crente. Que você haja como crente. Eu falei tanto aos homens como às mulheres no último domingo, e a ambos eu disse a mesma coisa. Olha, a questão não é realmente eu vou agir assim, mas vamos ver se ela também vai, né? Porque senão só eu vou, a pessoa não vem ao encontro, não. Você não tem que esperar ninguém reagir. Cristo não esperou que nós fôssemos a Ele, Ele veio até nós. Se Ele fosse esperar, nós estaríamos completamente perdidos. Toda a iniciativa da salvação pertence a Deus, nós não fazemos absolutamente nada. Nós somos salvos por misericórdia, por graça, somos cegos, como diz Efésios 2, somos cegos e a nossa vontade está presa à vontade do pecado, à vontade do diabo, à vontade do mundo. É assim a nossa condição, a condição de qualquer pessoa que nasce. Nenhum de nós iria na direção de Cristo. Nenhum de nós ia querer Cristo, irmãos. Nenhum de nós quer Deus no nosso estado natural. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos a proteção de Deus, não é? E isso todo mundo quer. Que bom, Deus é como um guarda-chuva, não é? É muito bom quando eu preciso dele, mas no momento que a chuva passa, ele se torna um grande transtorno para mim. Tem que ficar carregando aquilo para lá e para cá. Então, você não é chamado a esperar que o outro faça alguma coisa. Seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe. Você é chamado a ir na direção do outro. Ativamente. Então, se a circunstância dentro da sua casa, dentro da sua escola, já falei para os adolescentes aqui, seus amigos precisam do Evangelho. Aquela garota que parece ser a mais popular da escola pode ser a de coração mais vazio. Aquele garoto que parece ser o mais destemido, descolado, que faz tudo, está indo para o inferno debaixo da ira de Deus. Não pense diferentemente disso. Se você tem algum amor por aquela pessoa, você vai dar bom testemunho e você vai pregar o Evangelho em toda oportunidade que for possível, com a sua atitude, principalmente falando. Então, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, na igreja. Eu não vou mais àquela igreja porque eu não gostei do que o pastor falou. Ao longo da minha vida ministerial, quanta gente eu vi saindo da igreja por questões desse tipo? Ah, o irmão não falou comigo quando eu cheguei. O irmão cumprimentou todo mundo, não falou comigo. O nome disso é arrogância, que nós justificamos. Porque nós, no fim das contas, nos achamos extremamente importantes. Isaías se refere a gente como tendo justiça que nada mais é do que trapos de imundície. Ah, e você se lembra, o texto de Isaías não usa a expressão que significa roupa suja. Não é isso, não. Se refere aos panos que uma mulher usava no dia de sua menstruação.
Portanto, ali significava não somente uma imundície física. Você se lembra, a mulher naquele estado, no estado do seu período, ela era considerada cerimonialmente impura e não podia participar das atividades. Então, o texto de Isaías diz que nós somos completamente imundos diante de Deus. Se o Senhor não vier e nos purificar em Cristo Jesus, nós não somos coisa nenhuma. Mas nós achamos que somos. O pastor citou todo mundo, mas não citou o meu nome. Não me deram o cargo que eu queria. A ação de Paulo foi a mesma de sempre. Era regida pelo evangelho que dominava a sua vida. Falando de outra forma, era regida pelo senhorio do Senhor Jesus, pelo amor do Senhor Jesus, que fazia com que Paulo, em retribuição, amasse o Senhor Jesus também. Como nós cantamos há pouco, né? Ele nos amou primeiro. Nossa única resposta digna é amar ao Senhor, mesmo imperfeitamente do jeito como fazemos. Então, irmãos, encerro aqui e peço que você tenha essas 3 perguntas em mente. Por que Paulo estava em Atenas naquele momento? Porque Deus o conduziu para ali através de todas as circunstâncias que aconteceram. Qual foi o impacto que aquela cidade teve sobre Paulo? O impacto foi o de ativar em Paulo tudo que era regido pelo Evangelho, de modo que ele se revoltava com a condição decaída e idólatra daquela cidade. O que Paulo fez em função disso? Paulo agiu como um crente. A cidade está idólatra, eu tenho a solução, é o Evangelho. O Evangelho é a solução para todas as circunstâncias da nossa vida. Então agora você faz isso para você. Por que você está enfrentando a situação que está enfrentando nesse momento? Você anda na presença de Deus, é Deus que está conduzindo você para ali. Comece a reagir da forma certa. Que impacto as circunstâncias têm na sua vida? Você está reagindo como um não crente, irmão, então arrependa-se do seu pecado, confesse ao Senhor, abandone esse pecado, submeta-se à vontade do Senhor. Que ação você vai tomar em relação a seja o que for que você esteja enfrentando? A ação de um servo de Deus. A ação que se espera de um crente, que se humilha diante de Deus e se coloca a construir pontes com aqueles com quem há dificuldade e vai ao encontro da necessidade daquele que está perdido. É isso que você precisa fazer. E se assim você fizer, Deus será glorificado na sua vida, na sua casa, na sua igreja, e você estará apressando a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja louvado. Amém.